o coração disparado como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Sua mãe, Maria, irrompeu no quarto com os olhos flamejantes de raiva, segurando um caco de prato na mão trêmula, gritando acusações que ecoavam pelas paredes antigas da casa em Lisboa. Você beijou a filha daquela mulher maldita. Como ousou trazer essa vergonha para nossa família? Antes que Clara pudesse processar o choque, Maria arrastou pela escada, empurrando-a para fora da porta da frente sob a chuva torrencial da noite, trancando-a do lado de fora sem um adeus, deixando-a sozinha na rua escura, com o peso de um segredo revelado destruindo tudo o que ela conhecia. A chuva batia forte no asfalto da Rua Augusta, misturando-se às lágrimas que escorriam pelo rosto de Clara. Aos 22 anos, ela sempre soubera que sua atração por mulheres era um segredo perigoso em uma família conservadora como a sua, mas nunca imaginara que um beijo roubado com Sofia, a filha da vizinha odiada, seria descoberto daquela forma. Maria odiava a vizinha, Isabel, desde que se mudaram para o bairro de Alfama há 10 anos. Isabel era uma viúva liberal que criava a filha sozinha e desafiava as tradições católicas que Maria tanto prezava. Aquela mulher é o diabo encarnado, Maria repetia sempre, culpando Isabel por tudo, desde o barulho das festas até os olhares curiosos dos vizinhos. Mas Clara, com sua curiosidade inata e rebeldia silenciosa, nunca conseguira resistir ao encanto de Sofia, a garota de 24 anos com olhos negros profundos e um sorriso que iluminava as noites lisboetas. Tudo começara inocentemente, ou pelo menos era o que Clara se convencia. Elas se encontravam nas escadarias íngremes do bairro, trocando olhares furtivos enquanto fingiam passear com os cães. Sofia era estudante de literatura na Universidade de Lisboa, cheia de ideias progressistas sobre amor e liberdade, enquanto Clara trabalhava em uma pequena livraria no Chiado, sonhando com uma vida além das expectativas familiares. O primeiro toque fora acidental, um roçar de mãos durante uma conversa sobre poemas de Fernando Pessoa, mas o fogo que acendeu foi incontrolável. Clara sentia o peito apertado toda vez que pensava em Sofia, uma mistura de euforia e terror que a consumia por dentro. Mas agora, expulsa de casa, ela vagava pelas ruas molhadas, o celular sem bateria, sem saber para onde ir. Chegando ao mirador de Santa Luzia, Clara se sentou em um banco, o corpo tremendo de frio e choque. Lembrou-se das noites em que Sofia a convidava para escapadelas secretas, como aquela vez em que subiram ao castelo de São Jorge ao pôr do sol, compartilhando confidências sobre seus medos. Minha mãe me apoia em tudo, Sofia dissera uma vez, com a inveja velada na voz de Clara. Isabel era o oposto de Maria, aberta, acolhedora, uma ativista pelos direitos LGBT em Portugal, que participava de marchas em Lisboa e educava a filha sobre aceitação. Mas para Maria, isso era uma abominação, um veneno que corrompia a sociedade. Clara sempre lutara contra esses preconceitos internos, mas o amor por Sofia forçara a confrontá-los. Agora, sozinha, ela se perguntava se valera a pena. O telefone de um transeunte emprestado permitiu uma ligação rápida para Sofia. Preciso de você. Venha-me buscar. Sofia chegou em menos de 20 minutos, o carro antigo rangendo nas curvas apertadas. Seus olhos se encheram de preocupação ao ver Clara encharcada e abatida. O que aconteceu? Sua mãe descobriu? Clara sentiu, caindo nos braços dela, o abraço quente contrastando com o frio da noite. Elas dirigiram em silêncio até o apartamento de Sofia em Bairro Alto, onde Isabel a esperava com uma xícara de chá quente. Bem-vinda, querida, disse Isabel, sem julgamentos, apenas compaixão. Mas Clara sentia o peso da traição, ao escolher Sofia, trair a mãe, a família, as raízes que a moldaram. Naquela noite, deitada ao lado de Sofia, ela chorou baixinho, questionando se o amor poderia sobreviver à tempestade que se aproximava. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Clara se instalou temporariamente no sofá de Sofia, mas o desconforto era palpável. Isabel tentava ajudar, oferecendo conselhos sobre reconciliação, mas Clara sabia que Maria não perdoaria facilmente. Ela me criou sozinha depois que meu pai morreu, Clara confidenciou a Sofia. Para ela, sou tudo o que resta. Sofia, por sua vez, lutava com sua própria culpa, fora ela quem insistira no beijo no jardim da casa de Clara, sem imaginar que Maria a espiava da janela. Eu te amo, Clara. Vamos enfrentar isso juntas. Mas o amor delas era frágil, testado pela pressão externa.
Vizinhos fofocavam e Clara recebia mensagens anônimas de parentes distantes, condenando sua escolha pecaminosa. Em uma tarde chuvosa, Clara decidiu confrontar a mãe. Bateu na porta da casa familiar, o coração na boca. Maria abriu, o rosto endurecido. O que você quer aqui? Vá embora com sua amiga. As palavras cortavam como facas. Clara implorou: Mãe, por favor, entenda. Eu não escolhi isso, mas é quem eu sou. Maria fechou a porta na cara dela, deixando Clara devastada. De volta ao apartamento, Sofia a consolou, mas uma semente de dúvida se plantou. E se Sofia não valesse o sacrifício? A tensão crescia, com discussões sobre o futuro. Sofia queria assumir publicamente, mas Clara temia o ostracismo social. Em Portugal, apesar das leis progressistas, o conservadorismo católico ainda reinava em famílias como a dela. Clara começou a trabalhar mais horas na livraria para se distrair, mas os pensamentos a consumiam. Lembrou-se de sua infância, das missas dominicais onde Maria ensinava sobre moralidade. O amor verdadeiro é entre homem e mulher, repetia a mãe. Agora, Clara questionava tudo. Era amor ou rebeldia? Sofia, sentindo distância, propôs uma viagem para o Algarve para reacender a chama. Mas Clara hesitava, temendo que fugir só piorasse as coisas. Uma noite, após uma briga feia sobre compromisso, Clara saiu sozinha, vagando pelas ruas iluminadas de Lisboa, ponderando se devia voltar para casa e negar tudo. O conflito interno dilacerava, lealdade à família versus autenticidade. No fim daquela semana, uma ligação inesperada veio de uma tia: sua mãe está no hospital. Ataque cardíaco. O mundo de Clara desabou novamente. Correndo para o hospital de São José, ela encontrou Maria fraca na cama, os olhos cheios de dor. Foi por sua causa, sussurrou a mãe. Clara negou, mas a culpa a consumia. Sofia acompanhou, mas Maria a ignorou, focando apenas na filha. Volte para casa, Clara. Esqueça essa loucura. A oferta era tentadora, segurança em troca de negação. Mas olhando para Sofia no corredor, Clara sentiu o puxão do amor. A decisão pairava, pesada como as nuvens sobre o Tejo. Clara passou a noite no hospital, velando pela mãe que alternava entre raiva e fraqueza. Maria, aos 52 anos, sempre fora uma mulher forte, viúva que criara a filha com mão de ferro em uma sociedade que valorizava a tradição. Eu te dei tudo, murmurou Maria, apertando a mão de Clara. E você me retribui assim? As palavras ecoavam no quarto esterilizado, misturando-se ao bip dos monitores. Clara sentia o peito apertado, dividido entre o dever filial e o amor por Sofia. Fora do quarto, Sofia esperava pacientemente, mas sua presença era uma faísca em um barril de pólvora. Isabel ligara para Sofia, aconselhando paciência. O tempo cura, mas a verdade liberta. Mas para Clara, a verdade era uma prisão. De manhã, os médicos liberaram Maria com recomendações de repouso. Clara a levou para casa, ignorando os protestos de Sofia. Preciso cuidar dela, explicou Clara. É minha mãe. Sofia assentiu, mas seus olhos traíam mágoa. E eu? Quando você vai me escolher de verdade? A separação temporária era necessária, mas dolorosa. De volta à casa familiar, Clara se instalou no quarto de hóspedes, cozinhando e limpando como nos velhos tempos. Maria, enfraquecida, usava o tempo para pregar. Isso é uma fase, Clara. Você pode mudar. Conversas sobre terapia de conversão velada surgiam, disfarçadas de preocupação. Clara ouvia em silêncio, mas internamente rebelava-se. Sofia mandava mensagens diárias, cheias de amor e encorajamento, mas Clara respondia evasivamente. O medo de perder a mãe a paralisava. Uma tarde, enquanto Maria dormia, Clara encontrou antigas fotos de família, ela criança, sorrindo ao lado do pai falecido. Ele ficaria envergonhado, pensou, e quando as palavras da mãe. Mas então veio uma memória de Sofia, o primeiro beijo, doce e libertador, sob as luzes do mirador da Senhora do Monte. O contraste a torturava.
Em uma ligação noturna, Sofia pressionou: venha para cá. Minha mãe nos apoia. Clara hesitou: e se eu perder tudo? A tensão escalou quando Maria descobriu as mensagens no celular de Clara. Você ainda fala com ela? Depois de tudo? Gritou, o rosto vermelho de fúria. Clara defendeu-se pela primeira vez: eu a amo, mãe. Isso não muda. Maria chorou, acusando-a de ingratidão. Escolha, ela ou eu. O ultimato era cruel, forçando Clara a confrontar o abismo. Ela saiu de casa, correndo para Sofia, mas o dano estava feito. No apartamento, Sofia a recebeu com braços abertos, mas questionou: por quanto tempo vamos esconder? Elas fizeram amor pela primeira vez desde o incidente, um ato de afirmação, mas Clara sentia culpa pairando. Dias depois, um encontro casual no mercado com primos trouxe mais pressão. Ouvi falar do escândalo, disseram com olhares de pena. Sua mãe está sofrendo por sua causa. Clara voltou para casa abalada, encontrando Maria mais fraca. Eu te perdoo se você terminar isso, ofereceu a mãe. Clara considerou uma vida normal, casamento arranjado, filhos. Mas o pensamento a sufocava. Sofia, sentindo a distância, começou a duvidar: você me ama mesmo? Uma briga explodiu, com acusações de covardia. Clara saiu batendo a porta, vagando pelo Parque Eduardo VII, ponderando o custo do amor. Uma revelação veio de Isabel: eu passei pelo mesmo com minha família. Perdi todos, mas ganhei a liberdade. As palavras ressoaram em Clara. Ela decidiu confrontar Maria novamente, dessa vez com firmeza. Eu sou lésbica, mãe. Aceito ou me perca. Maria ficou em silêncio, lágrimas escorrendo. Vá, então. Clara partiu, o coração partido, mas determinada. Com Sofia, elas planejaram um futuro, mudar para Porto, longe dos olhares. Mas o passado assombrava. Sofia confessou uma dúvida: e se sua mãe precisar de você? Clara negou, mas a semente crescia. A alta traga veio quando Maria ligou, fingindo reconciliação. Venha jantar, só nós duas. Clara aceitou, esperançosa. Mas ao chegar, encontrou um padre e parentes, uma intervenção. Isso é pelo seu bem, disse Maria. Clara se sentiu traída, correndo para fora. Sofia esperava do lado de fora, tendo seguido por instinto. Vamos embora daqui. Elas fugiram para o litoral, em Sintra, passando a noite em um hotel barato. Lá, Clara chorou nos braços de Sofia, questionando se o amor valia tanta dor. Sim, sussurrou Sofia. Mas e você? O amanhecer trouxe clareza temporária. Elas caminharam pelas florestas de Sintra, discutindo planos. Sofia sugeriu terapia conjunta, mas Clara temia. De volta a Lisboa, uma mensagem de Maria: sinto sua falta. Clara ignorou, focando em Sofia. Mas o trabalho na livraria sofreu, clientes conservadores fofocavam. Uma demissão velada veio, não se encaixa mais. Desempregada, Clara dependia de Sofia, aumentando a tensão. Eu te sustento, disse Sofia, mas Clara se sentia presa. Uma noite, bêbada, confessou: às vezes desejo ser normal. Sofia magoou-se: normal? Isso é quem somos. A briga escalou, com portas batendo. Clara voltou para a casa da mãe por uma noite, buscando conforto. Maria a recebeu: veja, você voltou. Mas Clara negou, só para pensar. A noite foi cheia de manipulações, histórias do passado, promessas de aceitação condicional. Clara quase cedeu, mas uma ligação de Sofia a trouxe de volta: não me abandone. A escolha era iminente, o conflito interno no auge. Clara acordou na casa da mãe com um peso no peito, as palavras de Sofia ecoando em sua mente. Maria preparou o café da manhã como nos velhos tempos, mas o ar estava carregado de expectativa. Fique, filha. Podemos consertar isso. Clara balançou a cabeça: não posso negar quem sou.
Saiu dali determinada, mas a dúvida persistia. Encontrando Sofia no café habitual no Rocio, elas se reconciliaram com beijos furtivos. Vamos lutar juntas, prometeu Sofia. Mas o mundo conspirava contra, amigos comuns se afastavam, temendo o estigma. Em Portugal, apesar do casamento gay legalizado, o preconceito social em círculos tradicionais era feroz. Sofia, mais ousada, propôs participar de uma marcha LGBT em Lisboa. É hora de nos assumirmos. Clara relutou, e se minha mãe vir? Mas cedeu, marchando de mãos dadas, o coração acelerado. A energia da multidão era libertadora, mas um rosto familiar apareceu, uma prima filmando. Dias depois, o vídeo viralizou em grupos familiares, inflamando Maria. Você me humilhou publicamente. Gritou ao telefone. Clara desligou, mas o dano estava feito. Sofia comemorou, estamos livres. Clara sorriu forçado, sentindo o custo. Uma oportunidade de emprego surgiu para Sofia em Coimbra, uma promoção académica. Venha comigo, implorou. Clara hesitou, deixar Lisboa significava cortar laços definitivos. E minha mãe? Sofia irritou-se, ela te rejeita. A discussão virou briga, com acusações de priorizar a família tóxica. Clara saiu, buscando refúgio em uma amiga antiga, Ana, que era hétero mas compreensiva. Siga seu coração, aconselhou Ana. Mas qual coração? O filial ou o romântico? De volta, Clara encontrou Sofia embalando malas. Se você não vem, termino tudo. O ultimato espelhava o da mãe. Clara chorou, não me force. Sofia partiu sozinha, deixando Clara devastada. Sozinha no apartamento vazio, Clara questionou suas escolhas. Ligou para Isabel, o que faço? Isabel respondeu, o amor exige sacrifícios, mas não autodestruição. Inspirada, Clara visitou a mãe, propondo diálogo. Maria ouviu, mas insistiu, termine com ela. Clara recusou, saindo com o coração pesado. Sem Sofia, os dias eram cinzentos. Clara encontrou um emprego em uma cafeteria no Príncipe Real, bairro gay-friendly. Lá, conheceu outras lésbicas, ganhando perspectiva. Uma noite, uma mensagem de Sofia, sinto falta. Elas se reencontraram em um bar, reconectando-se. Eu volto se você se comprometer, disse Sofia. Clara assentiu, mas internamente lutava. Mudaram para um pequeno apartamento em Graça, tentando reconstruir. Mas fantasmas persistiam, chamadas ignoradas de Maria. Uma crise veio quando Maria adoeceu novamente, pneumonia. Clara correu para o hospital, deixando Sofia furiosa. Sempre ela. No leito, Maria sussurrou, eu te amo, mas não isso. Clara defendeu, isso sou eu. Maria virou o rosto. De volta, Sofia acusou, você escolhe sempre. Clara explodiu, ela é minha mãe. A briga culminou em Sofia saindo, batendo a porta. Clara, sozinha, ponderou o preço, isolamento, dor emocional. Isabel interveio, convidando Clara para jantar. Minha filha te ama, mas precisa de reciprocidade. Clara confessou medos, rejeição social, culpa moral. Isabel compartilhou sua história, expulsa pela família por ser lésbica. Sobrevivi, você também. Motivada, Clara procurou terapia, explorando conflitos internos. Sessões revelaram raízes, educação rígida, medo de abandono. Progresso lento, mas libertador. Sofia voltou, arrependida. Vamos devagar. Elas reconstruíram, mas uma traição surgiu. Sofia confessou um flerte em Coimbra. Foi erro por solidão. Clara sentiu o mundo ruir, questionando confiança. Como pôde? Gritou. Sofia chorou, você me abandonou primeiro. A dor da traição misturava-se à hipocrisia, Clara priorizar a mãe. Elas separaram temporariamente, Clara voltando para a mãe convalescente.
Maria comemorou, veja, era destino. Mas Clara negou, usando o tempo para refletir. O clímax interno veio em uma missa solitária na sede de Lisboa. Clara orou por clareza, questionando Deus sobre amor. Saiu sem respostas, mas determinada. Ligou para Sofia, precisamos conversar. Clara e Sofia se encontraram no Jardim da Estrela, sob o sol de outono. O ar estava carregado de tensão, mas também de esperança. Eu te perdoo, disse Clara, mas precisamos de limites. Sofia assentiu, lágrimas nos olhos. Eu errei, mas o amor é maior. Elas se abraçaram, prometendo terapia conjunta. De volta ao apartamento, a reconciliação foi cautelosa, cheia de conversas profundas sobre inseguranças. Clara compartilhou suas sessões, aprendi que meu amor por você não nega por minha mãe. Sofia compreendeu, mas pressionou por independência. Maria, recuperada, ligava insistentemente. Volte para casa. Clara marcou um encontro em um café neutro. Mãe, eu e Sofia estamos juntas. Aceito ou perca-me. Maria chorou, é contra tudo que acredito. Mas, pela primeira vez, ouviu histórias de sofrimento de Clara, o peso da negação. Eu te criei para ser feliz, admitiu Maria. Mas isso? Clara respondeu, isso me faz feliz. Maria partiu pensativa, sem promessas. A sociedade testava, no trabalho, Clara enfrentava olhares, em eventos, comentários sussurrados. Sofia, mais resiliente, encorajava, ignora-os. Elas participaram de grupos de apoio LGBT, ganhando força. Uma noite, uma discussão sobre casamento surgiu. Quero casar com você, disse Sofia. Clara sorriu um dia. Mas o medo persistia, reação familiar. Uma reviravolta veio de uma carta de Maria, venham jantar. Cética, Clara aceitou. No jantar, Maria foi civil com Sofia, embora tensa. Conversas superficiais evoluíram para profundas. Maria admitiu preconceitos enraizados na criação. Estou tentando entender. Sofia compartilhou experiências, humanizando. Maria não aprovou, mas tolerou. Por você, filha. Clara sentiu alívio, mas desconfiança. O equilíbrio frágil quebrou quando um parente conservador descobriu e espalhou calúnias online. Pecadoras. Postagens virais trouxeram assédio. Sofia quis confrontar, mas Clara temeu escalada. Deixe passar. Mas o stress afetou, Sofia perdeu o emprego por distrações. Culparam Clara indiretamente. Briga, sua família nos destrói. Clara defendeu, não é culpa dela. Sofia saiu, deixando Clara questionar tudo. Isabel mediou, comuniquem. Elas se reconciliaram, mas o dano acumulava. Clara propôs uma viagem para o Douro, para reconectar. Nas vinhas, sob o sol, elas redescobriram a paixão inicial. Vamos nos casar, decidiu Clara. Sofia aceitou, radiante. De volta, planejaram cerimônia pequena em Cascais. Mas Maria recusou convite, não posso. Clara magoou-se, mas prosseguiu. O casamento foi íntimo, com amigos e Isabel. Votos emocionados, apesar de tudo, escolho você. Felicidade momentânea, mas o vazio da ausência materna pesava. Pós-casamento, elas se mudaram para um apartamento maior em Belém. Vida normalizava, mas chamadas de Maria vinham, saudades. Clara visitava sozinha, mantendo paz frágil. Uma gravidez via inseminação foi discutida, Sofia queria filhos. Clara hesitou, e a sociedade? Decidiram prosseguir, mas Maria soube e explodiu, isso é antinatural. Corte de contato. Clara sofreu, mas priorizou a família nova. Meses depois, grávida, Sofia brilhava. Clara sentia completude, mas culpa. O nascimento da criança trouxe alegria, mas também teste. Maria ligou, curiosa.
Posso ver minha neta? Clara permitiu, cautelosa. No encontro, Maria segurou o bebê, lágrimas, talvez eu esteja errada. Reconciliação lenta começou. Os meses pós-parto foram um misto de euforia e exaustão. A pequena Ana, batizada em homenagem à amiga de Clara, enchia o apartamento de risos e choros. Sofia, como mãe biológica, irradiava orgulho, enquanto Clara assumia o papel de ser mãe com dedicação. Mas o equilíbrio familiar era precário. Maria visitava esporadicamente, trazendo presentes, mas seus comentários velados sobre família normal feriam. Ela está tentando, defendia Clara a Sofia, que respondia, mas dói. O conflito interno de Clara persistia, lealdade dividida. Uma crise surgiu quando Ana adoeceu, febre alta. No hospital, Maria apareceu, ajudando. Eu cuido dela, ofereceu. Sofia relutou, mas aceitou. A noite uniu-as temporariamente, conversas sobre criação. Maria admitiu, vi vocês felizes. Talvez Deus tenha um plano. Clara chorou de alívio, mas Sofia duvidava, é genuíno? Recuperada, Ana fortaleceu laços, mas tensões subiam. Sofia, sobrecarregada, propôs creche. Clara concordou, mas Maria interferiu, eu cuido, como avó. Sofia recusou, não confio. Briga familiar explodiu, com acusações. Clara mediou, mas cansou, chega. Escolheu Sofia, limitando visitas de Maria. Você me abandona de novo, acusou a mãe. Clara respondeu, não protejo minha família. O corte foi doloroso, mas necessário. Anos passaram, Ana crescia em um lar amoroso. Clara e Sofia prosperavam, promoções, viagens. Mas o passado assombrava em aniversários, quando Maria mandava cartões. Uma carta reveladora veio, perdoe-me. Eu estava errada. Clara convidou-a para jantar. Maria chegou humilde, pedindo perdão a Sofia, vocês são uma família linda. Lágrimas, abraços. Reconciliação verdadeira. A sociedade evoluía, leis mais inclusivas, aceitação crescente. Clara refletia sobre a jornada, dor, traições, sacrifícios. Valeu? Perguntava-se. Com Sofia ao lado, assistindo Ana brincar, sim. Mas dúvidas éticas persistiam, negar a si mesma por família? Impor aceitação? E você, leitor, acha que Clara fez a escolha certa ao priorizar o amor sobre a tradição familiar ou deveria ter cedido para evitar tanto sofrimento?